Na última aula, a gente havia estudado o grupo fundamental das esferas Sn com n maior que 1. A gente demonstrou que essas esferas elas são simplesmente conexas. Em particular, que o grupo fundamental delas são grupos triviais, né? E que também que elas são conexas por caminhos. Logo, todos os grupos são isomorfos entre si. Né? Então, o grupo fundamental das esferas com dimensão maior que 1 são grupos triviais. Né? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar o grupo fundamental da esfera S1, da esfera que ficou faltando a gente realizar o estudo, ok? Para estudar o grupo fundamental do S1, a gente vai introduzir alguns conceitos que vai ajudar a gente nessa investigação aí. Os conceitos são sobre espaços e aplicações de recobrimento. Então, começando pela definição, né? Eu tenho dois espaços topológicos, x-til e x, e eu vou dizer que uma função de x-til a x é uma aplicação de recobrimento se essa função p aqui for contínua, sobrejetiva e satisfizer a seguinte propriedade. Para cada x0 em x, eu consigo encontrar uma vizinhança U de x0, tal que a imagem inversa dessa vizinhança U pela minha aplicação P, ela pode ser escrita como união de V-alfas, V-alfa aí numa família arbitrária de abertos em x-til, disjuntos 2 a 2. Né? Então aqui eu estou falando V-alfa inter V-beta é vazio se alfa é diferente de beta. Né? Então, a primeira propriedade aqui é que a imagem inversa dessa vizinhança ela pode ser escrita como a união de abertos disjuntos de x-til e que satisfaz também que P restrito a cada uma dessas vizinhanças V-alfa é um homeomorfismo de V-alfa até U. Isso para cada alfa em I, ok? Então, uma aplicação de x-til a x que satisfaz essas três propriedades, né? Continuidade, subjetividade e que para cada x e x0 encontro essa vizinhança que se decompõe dessa forma aqui e que a aplicação restrita em cada um dos espaços no qual a imagem inversa é decomposto é um homeomorfismo, então essa aplicação é chamada de recobrimento. Né? Então aqui eu coloquei um desenho, só um esquema para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Né? Eu tenho o meu espaço topológico X, aqui o que está fora aqui é o meu espaço topológico x-til. Né? Então um ponto x0 aí de x, eu vou conseguir encontrar essa vizinhança U, tal que a imagem inversa dessa vizinhança ela vai se decompor aí em V-alfas que são disjuntos, tá? E essa aplicação P restrita a cada V-alfa é um homeomorfismo de V-alfa até U, ok? Então, só para, antes de fazer o exemplo, falar um pouquinho das notações aqui, né? Nesse caso, o x-til é chamado de espaço de recobrimento de x, ok? U é dito uma vizinhança distinguida de x0, né? Cada vizinhança que satisfaz essa propriedade aqui é chamada de vizinhança distinguida, e a imagem inversa de x0 por P é chamada de fibra sobre x0. E uma observação aqui é que essa fibra ela é de fato um conjunto discreto em x, no sentido de que se eu olho esse P a menos 1 de x0 como sendo um subespaço de x-til, então a topologia induzida dele é conhecida como a topologia discreta, né? Ou seja, todo o conjunto unitário aqui é um aberto. Né? Então, se a gente estuda um pouquinho com mais de detalhe aqui, né? V-alfa é um aberto em x-til e a interseção de V-alfa com a imagem inversa aqui é um ponto único, ok?
ok? Uma vez que os V-alfas eles são todos disjuntos e o P, na verdade, esse fato vem do fato de P ser um homeomorfismo, né? Então, essa interseção aqui, ela é um conjunto unitário, né? Como que esse conjunto unitário vai ser um aberto interceptado com o conjunto que a gente está estudando na topologia, a gente vai concluir que esse P-alfa aqui é um aberto nesse conjunto, né? Então, a topologia desse cara aqui é a topologia discreta, tá? Bom, então um exemplo que a gente vai usar mais à frente aí para calcular o grupo fundamental do S1 é essa aplicação aqui, né? Então, xtil igual a R e eu vou tomar x como sendo S1. O S1, simplesmente para facilitar a definição da função aqui, eu vou tomar ele como sendo o S1 no espaço complexo, no plano complexo, tá? Então, são todos os números complexos aí que tem módulo igual a 1. Então, se a gente toma P como sendo a função dos reais até o S1 dessa forma aqui, ó, eu pego um tempo e associo a essa exponencial, a gente sabe que isso daqui de fato é sobrejetor, é com uma função contínua e é sobrejetor aí no S1. Na verdade, essa função ela enrola a reta sobre o S1, ok? Bom, ficaria faltando a gente verificar essa última propriedade para se certificar que de fato esse P é uma aplicação de recobrimento, né? Então a gente pode, por exemplo, vamos tomar aqui um ponto Z no meu S1 que é diferente do menos 1, tá? Depois a gente, o argumento é análogo se a gente quiser incluir o menos 1 aqui, a gente vai excluir o 1, né? Então pega qualquer ponto que é diferente de menos 1 e eu vou considerar essa vizinhança aqui, Vn como sendo 2πn menos meio, 2πn mais meio, né? Então, a hora que eu olho essas vizinhanças aqui, para qualquer n inteiro, essa minha função p, ela envelopa essa vizinhança justamente no S1 menos esse ponto, né? E faz isso de maneira bijetora, tá? Então, a restrição de P para essas vizinhanças aqui é de fato um homeomorfismo entre Vn e S1 menos 1, né? Então a gente consegue verificar essa propriedade aqui, né? Eu calculo o P menos 1 do U, eu vou obter de fato essas vizinhanças e o meu P restrito a cada uma dessas vizinhanças é um homeomorfismo aí até o U, tá? Então, se eu quiser, eu tenho que verificar isso para cada ponto de S1. Se eu quiser verificar, o único ponto que está faltando aqui é o menos 1, né? Então, eu posso fazer exatamente a mesma análise e tomar um U como sendo esse S1 menos esse pontinho aqui. A gente pode fazer a mesma análise e a gente consegue definir essas vizinhanças aqui também. Então, eu deixo os detalhes aí por conta de vocês. Esse daqui é um exemplo de uma aplicação de recobrimento, né? Então, como eu havia dito, essa minha aplicação ela envelopa todo a minha reta real no entorno do meu S1, né? Então, essas vizinhanças aqui, elas de fato são obtidas a cada volta que eu dou com essa minha função aqui, ok? Muito bem. Então, eu vou deixar duas proposições como exercício aí para vocês, que é sobre propriedades aí envolvendo subespaços e espaços produtos, tá? Então, se P de xtil até x é uma aplicação de recobrimento, né? E y é um subespaço de x, se a gente tomar o y-til como sendo a imagem inversa de y por p, a gente consegue ver que essa aplicação aqui, que é justamente o meu p restrito a y-til, é uma aplicação de recobrimento, né?
Então, se x-til é um espaço de recobrimento de x e y é um subespaço de x, então a imagem inversa de y vai ser, que é o meu y-til, também vai ser um espaço de recobrimento agora do subespaço y. Tá? E a outra proposição é com respeito a produto de espaços de recobrimento. Né? Então, seja P e Q, aplicações de recobrimento, P de x-til a x, Q de y-til a y. Então, se eu defino o produto cartesiano dessas aplicações, né? A gente denota dessa forma, mas é simplesmente tomar um A e B aqui em x-til cartesiano y-til e associar essa função em x cartesiano y, onde a primeira entrada é justamente o P aplicado na primeira entrada aqui do domínio e a segunda entrada é o Q aplicado na segunda entrada do domínio. Então, essa aplicação, tal como está definida, é uma aplicação de recobrimento. Né? Então, o espaço de recobrimento do produto cartesiano de dois espaços topológicos é o produto cartesiano dos espaços de recobrimento de cada um dos meus espaços topológicos. Ok? Bom, então antes de iniciar o estudo do grupo fundamental do S1, a gente precisa demonstrar alguns lemas, a gente precisa de alguns resultados sobre o levantamento de aplicações de um espaço topológico até o seu espaço de recobrimento. Tá? Mais especificamente, levantamento de caminhos e levantamento de homotopias. Né? Então, por levantamento, por exemplo, de um caminho, a gente tem o seguinte, né? Eu parto de um caminho definido num espaço topológico e eu quero obter um caminho definido no recobrimento desse espaço topológico que satisfaz determinada propriedade. Né? Então, a gente tem um diagrama aqui, só para entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Né? Então, gama aqui, por exemplo, é um caminho em x. Né? Então, eu tenho o domínio da aplicação gama como sendo 0, 1 e o contradomínio como sendo meu espaço topológico x. Né? Então, partindo desse caminho aqui, eu gostaria de definir um caminho agora no meu espaço de recobrimento, no espaço de recobrimento de x, né? Ou seja, uma aplicação gama-til que tem como domínio 0, 1 ainda, mas que tem como contradomínio o meu x-til. Né? E esse novo caminho ele vai ser chamado de levantamento se ele satisfizer a propriedade de que esse diagrama ele tem que comutar. Né? Ou seja, eu caminhar em x e aplicar a minha aplicação de recobrimento aqui é a mesma coisa do que eu caminhar em x. Né? Eu falei x aqui, mas x-til. Né? Então, eu percorro determinada trajetória no meu espaço de recobrimento e efetuo essa projeção, como se fosse uma projeção, né? Mas eu aplico esse caminho via minha aplicação de recobrimento até x. Né? Isso é equivalente a percorrer a mesma trajetória em x. Né? Então, basicamente, o que eu estou falando aqui é que P bola gama til é igual a gama. Tá? Esse tipo de levantamento ele pode ser feito, pode ser pensado com qualquer tipo de aplicação. Né? Então, esse 0, 1 aqui, a gente poderia trocar por qualquer domínio. Né? Poderia ter um domínio qualquer aqui. Né? Então, poderia pensar em levantamentos de funções de um espaço topológico D até x para o recobrimento de x. Né? Então, a gente vai começar estudando a propriedade, esse lema, né, esse resultado para levantamentos de caminhos e depois a gente também vai ver um pouquinho sobre levantamento de homotopias. Né? Ou seja, esse domínio aqui a gente troca 0, 1 por 0, 1 cartesiano 0, 1. Né? Bom, então o resultado para levantamento de caminhos é o seguinte. Né? Então, seja P uma aplicação de recobrimento, tal que, eu estou dando nome aqui, né, para a imagem de determinado ponto. Né? Então, tal que P de x0 til é igual a x0. Né? Claro, x0 til está no meu espaço de recobrimento e x0 está no meu espaço topológico. Né? Seja gama um caminho em x, tal que gama de 0 é igual a x0. Né? Então, é um caminho que está partindo de x0.
Então, o resultado é o seguinte, né? Então, existe um único caminho gama-til em x, tal que gama-til de 0 é x0-til, e essa composição aqui, né, P composto com gama-til, é igual a gama, né? Então, se eu tenho essa minha aplicação de recobrimento que leva x0-til em x0, e se eu tenho um caminho que parte de x0, então eu consigo levantar esse caminho partindo de x0-til até... consigo levantar esse caminho até um caminho em x-til que partindo de x0-til, ok? E que satisfaz essa propriedade, ou seja, esse diagrama aqui ele comuta, né? Então, isso é chamado de levantamento, né? Gama-til é chamado de levantamento de gama iniciando em x0-til, tá? Bom, então a gente tem que demonstrar que existe um caminho desse tipo e que esse caminho é único, tá? A gente faz isso por indução. Então, primeiramente, para cada x no meu espaço topológico x, eu considero U de x uma vizinhança distinguida de x, tá? Eu posso fazer isso porque P é uma aplicação de recobrimento. Então, pela definição, eu preciso encontrar vizinhanças distinguidas para quaisquer pontos aí do meu espaço topológico, né? O fato de eu estar especificando a imagem de determinado ponto não significa nada. Então, para cada x, eu denoto por Ux uma vizinhança distinguida de x, tá? Observe que gama menos 1 de Ux, né? Se eu considerar essa família, gama menos 1 de Ux para x variando no espaço topológico, essa família aqui é uma cobertura aberta de 0, 1, né? Desse intervalo fechado aqui, o qual é compacto. Então, por uma consequência do lema do número de Lebesgue, a gente consegue uma decomposição desse espaço compacto aqui, ou seja, eu consigo encontrar S's, né? S0 igual a 0, S1 menor que S2, menor que SK igual a 1, tais que cada um desses subintervalos está contido inteiramente num elemento, ou seja, num aberto dessa família de abertos, ok? Então, eu estou decompondo o meu espaço 0, 1 aqui em subintervalos SI menos 1 SI, de modo que cada um desses subintervalos está contido na imagem inversa de uma vizinhança distinguida, tá? Não é, claro, não é a mesma vizinhança, né? Então aqui está escrito com um pouco mais de detalhe, né? Para cada i índices aí de 1 até k, é possível encontrar um x de modo que esse meu subintervalo está contido na imagem inversa aí dessa vizinhança distinguida para esse x específico, que eventualmente depende do i, tá? Mas o importante aqui é que cada partição desse intervalo está contido inteiramente na imagem inversa de uma vizinhança distinguida, ok? Bom, então agora a gente passa a definir o gama-til de maneira indutiva utilizando essa partição, tá? Então, primeiro, eu vou definir ele no zero, né? Então, o gama-til de zero, vamos definir como sendo o x0-til, né? Que é a primeira propriedade aqui que a gente está pedindo desse caminho em x-til. Agora, vamos assumir como hipótese de indução que gama-til está bem definido para todo S no intervalo 0 SI, tá? E, mais ainda, que satisfaz essa propriedade, né? A composição de P com gama-til é igual a gama S para todo S em 0 SI. Essa daqui é minha hipótese de indução. E o que eu vou demonstrar agora é que eu consigo, utilizando a hipótese de indução, definir o meu gama-til de SI para S, né? Pertencente a SI mais 1, né? Então, como eu tenho o meu passo inicial aqui, como ela já está definido aí para
para S igual a S0, né? Então eu consigo indutitivamente definir a minha função γ em todo o intervalo 0, 1, né? Uma quantidade finita aí de passos. Muito bem. Então, né, finalmente a gente vai definir γ til para S em SI até SI. Desculpa, aqui é SI mais 1. Muito bem, né? Então, a primeira coisa que a gente observa é que a imagem, né, de SI e SI mais 1 está contido em U, aqui, que esse U vai ser alguma vizinhança distinguida. Aqui a gente não vai desprezar esse X aqui, vamos chamar de U. Né? A gente já verificou que ele está contido em alguma vizinhança distinguida. Tá? Bom, isso implica que eu consigo encontrar essa decomposição aqui Vα, né? Eu consigo encontrar abertos aí em x til disjuntos 2 a 2, tal que a imagem inversa dessa vizinhança distinguida é escrita como a união desses Vα e a restrição de P nos Vα é um homeomorfismo. Tá? Então isso daqui vem do fato de U ser vizinhança distinguida e P ser aplicação de recobrimento, ok? Então, da hipótese de indução, eu sei que γ til de SI está definido, né? Então, a gente tem que o γ til está definido até SI. Né? Então, γ til de SI já está definido. Mas ainda, P composto com γ til aplicado em SI é γ de SI, pela propriedade que a gente assumiu aqui na hipótese de indução, e γ de SI pertence a U, certo? Então, eu consigo encontrar um alfa zero aí em I, tal que o γ til de SI vai pertencer ao V de alfa zero, e é um único deles, porque esse Vα, eles são disjuntos 2 a 2, tá? Então, eu sei aonde o meu γ til de SI está. Né? Eu tenho uma ideia da imagem dele. Logo, eu vou definir, né? Isso daqui que seria o começo do meu γ til. Né? Eu quero definir o γ til para S pertencente a SI mais 1, mas eu sei onde é que o meu γ til desse ponto inicial se encontra. Ele se encontra no V0. Né? Então, eu vou usar o homeomorfismo que eu tenho definido em Vα0, né? P restrito a Vα0 é um homeomorfismo. Eu vou usar esse homeomorfismo para definir a sequência, a continuação do meu γ til. Né? Então, para S, nessa continuação aqui, né? no resto do intervalo, para S entre SI e SI mais 1, eu vou definir o γ til como sendo justamente a imagem inversa de P restrito a Vα0, que é um homeomorfismo, aplicado em γ de S. Né? Isso, se a gente aplica aí o lema de colagem, a gente consegue verificar que γ til de fato vai ser... Bom, γ til é contínuo nesse intervalo, por hipótese de indução, γ til é contínuo nesse intervalo 0 SI, se coincidirem aqui nos extremos. Então, pelo lema de colagem, a gente garante que γ til é contínua em todo o intervalo agora 0 SI mais 1. Né? Então, eu tinha, por hipótese de indução, eu assumia que γ til estava definido de 0 até SI, e, usando a hipótese de indução, a gente conseguiu estender a definição de γ til até SI mais 1. Né? Mas não é só isso que a gente precisa também da propriedade aqui do levantamento. Né? No entanto, segue da definição que a gente acabou de dar aqui, que a composição P composto com γ til vai ser γ de S para todo o intervalo 0 SI mais 1. Então, de fato, a gente conclui por indução a existência desse levantamento definido aí em todo o intervalo 0. Tá? Bom, provada a existência, agora a gente quer demonstrar a unicidade desse levantamento. Né? Então, para isso, assuma que existe um outro levantamento, um γ2 til, outro levantamento de γ,
que tem como ponto inicial desse caminho aí o x0 tio, né? Ou seja, gama 2 tio em 0 coincide com gama tio em 0. Né? Então, o que a gente quer verificar é que, nesse caso, o gama 2 tio vai coincidir com o gama tio em todo o intervalo 0, 1. Né? Então, dado que esse levantamento coincide no parâmetro inicial aqui, para S igual a 0, então a gente vai querer concluir que ele tem que coincidir em todo o intervalo. Tá? Então, uma vez que eles já se coincidem no ponto inicial, a gente vai proceder por indução para mostrar que essas duas aplicações coincidem em todo o intervalo 0, 1. Né? Então, assuma como hipótese de indução que o gama 2 tio é igual a gama tio de S para todo S entre 0 e SI. Bom, então o que eu vou fazer aqui é, assumindo a hipótese de indução, demonstrar que gama 2 tio coincide com gama tio para todo S pertencente agora a 0 SI mais 1. Tá? Então, primeiramente, sejam U e a família V-alfa como definida aqui no argumento anterior. Okay? De modo que o gama tio de S é escrito como a imagem inversa da restrição da P a V alfa 0 de gama S. Claro que aqui para S pertencente a SI mais 1. Tá? Bom, agora como gama 2 tio é um levantamento de gama e P composto com gama 2 tio aplicado em SI é igual a P composto com gama tio aplicado em SI, que é igual a gama de SI pertence a U, isso daqui pela hipótese de indução, a gente conclui que gama 2 tio calculado em SI mais 1 vai estar inteiramente contido em V alfa 0. Tá? Então, vamos só entender essa continência. Então, o fato de gama 2 tio ser um levantamento de gama, a gente tem a propriedade, né, de que P composto com gama 2 tio em S vai ser igual a gama de S para todo S, em particular pertencente a SI mais 1. Né? Como o gama de SI está em U, né, e pela propriedade da definição de como a gente definiu essas vizinhanças distinguidas, né, a gente sabe que o gama de SI mais 1 vai estar inteiramente contido em U. Né? Então, o que a gente está obtendo aqui é que P composto com gama tio de S para S entre SI e SI mais 1 pertence a U. Né? Então, gama 2 tio de SI mais 1 vai estar contido na imagem inversa de U por P, né? Que é decomposto como a união desses V-alfas. Okay? Mas, por outro lado, o gama 2 tio é uma aplicação contínua e esse intervalo aqui é conexo. Né? Então, essa imagem aqui tem que ser um subconjunto conexo dessa união. Como esses V-alfas eles são abertos em x-tio disjuntos 2 a 2, a gente tem que essa imagem aqui tem que estar contida inteiramente num único V-alfa. Né? Então, para isso, eu preciso verificar, para garantir que ele está em V-alfa 0, precisaria simplesmente verificar que em pelo menos um ponto ele vai estar em V-alfa 0. E isso é verdade pela hipótese de indução. Né? A gente sabe que em SI, essas duas aplicações elas se coincidem, como essa aplicação está em V-alfa 0, pela forma como ela foi definida, né? Então eu garanto que o gama 2 tio de SI também vai estar em V-alfa 0, logo eu concluo que a imagem de todo o meu intervalo SI mais 1 por gama 2 tio também está contido em V alfa 0. Okay? Então, a gente garante aí essa conclusão aí. Tá? Bom, agora, para S
pertencente a SI e SI mais 1, a gente verifica, a gente sabe, né, por gama ser um levantamento, a gente sabe que a composição é igual à gama de S, né? Então, como o gama 2 tio pertence a V alfa 0, aqui, a V alfa 0, e como o P restrito a V alfa 0 é um homeomorfismo, a gente conclui que o gama 2 tio de S vai ser igual ao gama tio de S para todo S pertencente a SI, SI mais 1. Né? Então, portanto, segue por indução que o gama 2 tio é igual a gama tio, que garante a unicidade do levantamento. Só observando aqui, né, que esse passo, essa implicação aqui, segue simplesmente por aplicar esse homeomorfismo em ambos os lados aqui dessa igualdade, uma vez que gama pertence a gama 2 tio de S pertence a V alfa 0, né? Então, esse elemento aqui, né, que a gente está aplicando o P, ele de fato está no domínio onde P é um homeomorfismo. Muito bem. Bom, o próximo lema é bastante similar ao que a gente acabou de demonstrar, só que ao invés de lidar com levantamento de caminhos, ele faz a mesma coisa, só que para levantamento de homotopias. Né? Então, seja P uma aplicação de recobrimento, tal que P de x0, tio é igual a x0. Né? E considere f, definida no produto cartesiano aí desses intervalos até x, uma função contínua, tal que f de 0, 0 é x0. Tá? Então, existe uma única função, f tio, definida do produto cartesiano dos intervalos 0, 1, até agora x tio, né, o recobrimento aí do meu espaço x, tal que f tio de 0, 0 vai ser igual a x0 tio e composição P composto com f tio vai ser igual a f. Né? Então, isso daqui, essa primeira parte aqui são levantamentos de aplicações desse produto cartesiano até o meu espaço x. Mais ainda, se f é uma homotopia de caminhos, né, e para f ser uma homotopia de caminhos, eu simplesmente tenho que fixar os extremos. Né? Então, o f de 0t e o f1 e o f de 1t, eles vão ser constantes em t. Né? Aqui no caso seria constante igual a x0. Né? Bom, então se f é uma homotopia de caminhos, a gente também consegue garantir que a f tio é uma homotopia de caminhos utilizando o lema anterior. Tá? Então, aqui, como no lema anterior, f tio é chamado de levantamento da aplicação f. Então, como eu já comentei, a existência e a unicidade da f tio segue de maneira análoga ao que a gente acabou de fazer para levantamento de caminhos. Tá? Então, o que a gente vai demonstrar aqui é essa última parte. Né? Se f é uma homotopia de caminhos em x, então f tio vai ser uma homotopia de caminhos em x tio. Tá? Bom, então, uma vez que f é uma homotopia de caminhos, a gente tem que f aplicado nesse produto cartesiano, né, 0, cartesiano com intervalo 0, 1, é igual a x0. Né? Então, aqui basicamente é o fato da f0t ser constante igual a x0 para todo t entre 0 e 1. Né? Então, a imagem desse conjunto aqui é um único ponto. Como a composição, né, P composto com um f tio de 0t é igual a f de 0t, que é igual a x0, segue que f tio também aplicado nesse mesmo conjunto vai estar contido na imagem inversa de x0. Né? Então, essa imagem aqui tem que estar contido na fibra de x0. Tá?
Então agora a gente argumenta utilizando a continuidade e a conexidade desse conjunto. Então, uma vez que f é contínua e esse conjunto 0 cartesiano com 0, 1 é conexo, segue que a imagem, esse conjunto aqui, tem que ser conexo nessa fibra. Tá? No entanto, a gente já viu que a fibra ela tem a topologia discreta, certo? Então, cada ponto aqui é um aberto. E cada ponto, as componentes conexas, né, desse conjunto aqui são os conjuntos unitários. Né? Então, a gente conclui que uma vez que esse conjunto tem que ser, ele é conexo, ele tem que ser um único ponto. Tá? Então, onde segue que f de 0t tem que ser constante em t. E a gente demonstra de maneira análoga para o f de 1t. Consegue demonstrar que ele também tem que ser constante, o que da onde segue a demonstração do lema, né? Essa parte adicional do lema. Muito bem. Como consequência desses lemas, a gente tem a seguinte relação entre caminhos homotópicos e seus respectivos levantamentos. Né? Então, seja P uma aplicação de recobrimento tal que P de x0 tio é igual a x0. Né? E considere os caminhos γ1, γ2 em x de x0 a x1 e γ1 tio, γ2 tio, seus respectivos levantamentos em x tio, só que aqui seus respectivos levantamentos tais que γ1 tio de 0 é igual a γ2 tio de 0, que é igual ao x0 tio. A gente vai usar a unicidade dos levantamentos, então a gente precisa especificar o ponto inicial desses caminhos, tá? Bom, então o resultado é o seguinte: se γ1 é caminho homotópico a γ2, então γ1 tio aplicado em 1 coincide com γ2 tio aplicado em 1, ou seja, eles não só iniciam no mesmo ponto, como finalizam no mesmo ponto também, e γ1 tio é caminho homotópico a γ2 tio. Tá? Muito bem. Então, vamos demonstrar esse corolário aqui utilizando os lemas anteriores. Né? Bom, então seja f a homotopia de caminhos entre γ1 e γ2 e f tio o seu levantamento tal que f tio de 0, 0 é igual a x0 tio. Tá? No lema anterior, a gente tem que essa f tio ela também vai ser uma homotopia de caminhos. Né? Isso é, f tio de 0t é igual a x0 tio para todo t, e f tio de 1t é constante, uma função constante em t. Né? Então, uma vez que isso daqui é constante em t, eu vou denotar por x1 tio justamente a imagem de 1t pela aplicação f tio. Tá? Muito bem. Então, uma vez que f tio é homotopia de caminhos, eu vou considerar, vou dar nome para os caminhos no qual ela efetua essa homotopia. Né? Então, eu vou chamar de lambda1 de S o f tio de S0, né? Que, vamos dizer, é o caminho inicial dessa homotopia, e o lambda2 de S o caminho final da homotopia f tio. Né? Então, f tio de S1. Né? Então, a gente já sabe que f tio é uma homotopia entre lambda1 de S entre os caminhos lambda1 e lambda2. Né? Então, o que eu vou querer demonstrar aqui é que esses caminhos lambda1 e lambda2, eles são justamente os levantamentos de γ1 e γ2 que iniciam em x0. Né? E uma vez que esses levantamentos são únicos, então o lambda1 e o lambda2 vai ser igual a γ1 tio, γ2 tio, respectivamente. Tá? Bom, então a primeira parte, né, lambda1 de 0 é igual a f tio de 0, 0, que é igual a x0 tio. Ok? E o lambda2 de 0 é igual a f tio de 0, 1,
que é igual a x0 til também, né? Então, lambda 1 e lambda 2 são dois caminhos em x til que se iniciam ambos em x0 til, tá? Mas ainda, uma vez que f til é levantamento da f, a gente sabe que P aplicado em lambda 1 de S é igual, por definição, a P composto com f til de S0, que é igual, pela propriedade de levantamento, a f de 0 til, que é igual a gama 1 de S. E o mesmo vale para P aplicado em lambda 2, né? Isso implica que lambda 1 e lambda 2 são levantamentos de gama 1 e gama 2 que se iniciam em x0, né? Uma vez que gama 1 til e gama 2 til têm essa propriedade, a gente conclui que lambda 1 é igual a gama 1 til, lambda 2 é igual a gama 2 til, né? Uma vez que f til é uma homotopia de caminhos entre lambda 1 e lambda 2, a gente conclui que gama 1 til é homotópico a gama 2 til como homotopia relativa, né? Uma homotopia de caminhos. Então, são caminhos homotópicos, né? E aplicando agora a definição dos lambdas em 1, a gente obtém essa conclusão aqui de que os extremos também se coincidem, né? Porque é uma homotopia de caminhos, então eles têm que ter o extremo fixo. Lambda 1 de 1 é igual a f1 de 1, 0, que é igual, né, a x1 til. Como é constante em t, eu posso aplicar t igual a 1 aqui e obter o lambda 2 de 1. Então, a gente conclui que gama 1 til de 1 é igual a gama 2 til de 1. E fica demonstrado o corolário, né? Então, caminhos homotópicos têm levantamentos homotópicos também, ok? Bom, esse corolário permite que a gente defina uma aplicação que se chama correspondência de levantamento, tá? Então, seja P uma aplicação de recobrimento tal que P de x0 til é x0, e eu vou definir essa φ, uma função que tem como domínio o grupo fundamental de x com base em x0 e contradomínio a fibra de x0, né, que está contido em x til. E essa aplicação vai fazer o seguinte: eu vou pegar um elemento do grupo fundamental, ou seja, uma classe de equivalência e de laços, né? E φ aplicado nessa classe de equivalência vai ser definido como o levantamento de um dos representantes dessa classe aplicado no ponto final aí, né? Então, aplicado em 1, né? Então, pelo corolário, quando dois caminhos são homotópicos, né? Então, os seus levantamentos coincidem no extremo final, né? Gama 1 til de 1 é igual a gama 2 til de 1, né? Então, isso faz com que essa função esteja bem definida, uma vez que todos os elementos dentro de uma classe de equivalência são homotópicos como laço, portanto, caminhos homotópicos. Então, o levantamento deles vai, de qualquer um dos seus representantes, coincide aí no extremo final. Lógico, não necessariamente isso aqui vai ser um laço, mas é um caminho, e todos esses caminhos eles partem de x0 til e chegam no mesmo ponto, ok? Bom, então essa aplicação ela fica bem definida. Bom, o próximo teorema ele fornece algumas propriedades dessa correspondência de levantamento para quando o espaço de recobrimento é conexo por caminho ou simplesmente conexo, tá? Então, enunciado é o seguinte: seja P uma aplicação de recobrimento, tal que P de x0 til é igual a x0, né? Então, se x til é conexo por caminhos, respectivamente simplesmente conexo, então a correspondência de levantamento φ, que a gente acabou de definir, é sobrejetiva, respectivamente bijetiva, né? Então, essa aplicação φ ela vai ser sobrejetiva se o espaço de recobrimento é conexo por caminhos,
e ela vai ser bijetiva se o espaço de recobrimento for simplesmente conexo. Ou seja, o π1 do espaço de recobrimento, não do espaço x, né, do espaço de recobrimento de x, for trivial. Ok? Bom, então para demonstrar esse teorema, eu vou deixar um resultado técnico aqui que fala o seguinte, né? Se x é simplesmente conexo, a gente tem por definição que todos os laços eles são homotópicos a um laço constante, né? Então, pego um laço com base em x0, eu consigo ir deformando esse laço até o laço constante, né? Essa é a definição. Bom, além de ser conexo por caminhos também. Então, essa é a definição de simplesmente conexo. Mas uma implicação de ser simplesmente conexo, um espaço, é de que quaisquer dois caminhos, ok? Quaisquer dois caminhos entre dois extremos, x0 e x1, eles são homotopicamente equivalentes. Ou seja, eu posso deformar um caminho no outro fixando os extremos, né? Então a gente vai usar esse exercício aqui numa parte técnica aqui do teorema, tá? Então verifiquem isso daqui. Ok, então suponha que x-til é conexo por caminhos, ok? E seja x1-til um elemento na fibra de x0, ok? Seja x1-til um elemento na fibra de x0, e eu vou considerar γ-til como sendo um caminho em x-til que conecta x0-til com x1-til. Isso é possível porque eu estou assumindo que o meu x-til é conexo por caminhos, tá? Muito bem. Então eu vou definir γ como sendo a composição entre a minha aplicação de recobrimento e o meu γ-til, né? Γ agora um caminho em x, né? Então a gente observa que γ aplicado em 0 é igual, por definição, né, P aplicado em γ-til de 0, que é P de x0-til, que vai ser x0, né? E o γ aplicado em 1, novamente por definição, é P aplicado em γ-til de 1. γ-til de 1 é igual a x1-til, então isso aqui é P de x1-til, mas x1-til está na fibra de x0, né? Então o γ de 1 é justamente o x0. Então, esse γ, tal como a gente definiu aqui, ele é um laço em x com base em x0, cujo o levantamento é unicamente dado por γ-til, tá? O levantamento, claro, iniciando em x0-til, tá? Então, eu parti desse caminho γ-til e construí um laço com base em x0, né? Então, quando eu aplico a φ na classe de equivalência desse laço que eu construí em x, isso daqui é justamente o γ-til de 1, que é igual a x-til de 1. Da onde segue que φ é sobrejetivo, né? Tomei um elemento qualquer aqui na fibra de x0 e construí um elemento em π1x de x0, tal que φ desse elemento é igual a x1-til, né? Então, a gente conclui que φ é sobrejetivo, tá? Agora, vamos assumir que x-til é simplesmente conexo e eu quero verificar que essa minha aplicação φ ela vai ser bijetora, né? Então, eu já sei que ela é sobrejetora, porque simplesmente conexo, em particular, o meu espaço x-til ele é conexo por caminhos, então a φ é sobrejetora. Agora eu quero verificar que ela é injetora. Então, para isso, eu vou tomar duas classes de equivalências no π1 de x, x0, ok? Vou assumir que as imagens dessas duas classes de equivalência coincidem pela aplicação φ, e eu vou querer concluir que essas classes de equivalência elas coincidem, né? Então, φ de γ1, φ da classe de γ1 igual a φ da classe de γ2 vai implicar que a classe de γ1 é igual à classe de γ2. Então, basicamente, o que eu quero fazer é que, uma vez que essa imagem ela coincide, eu quero demonstrar que esses laços aqui, esses representantes γ1 e γ2, eles são laços homotópicos, tá? Bom, então, tome esses dois elementos no π1
e considerando os representantes dessas classes de equivalência, eu vou tomar os levantamentos desses representantes, tais que γ1 de 0, γ1 tio de 0 é igual a γ2 tio de 0, que é igual a x0 tio. Ok? Então, vamos assumir que φ de γ1 da classe de γ1 é igual à classe de γ2, e isso daqui, por definição, implica que esses levantamentos, γ1 tio de 1 e γ2 tio de 1 se coincidem no extremo final, né? Ou seja, γ1 tio de 1 vai ser igual a γ2 tio de 1, que eu vou chamar de x1 tio. Okay? Então, γ1 tio e γ2 tio são caminhos entre x0 tio e x1 tio. Né? Como x é simplesmente conexo, segue desse exercício aqui que esses caminhos, γ1 tio e γ2 tio, eles são caminhos homotópicos, ok? Ou seja, que eu estou falando da homotopia relativa, eles fixam os extremos. Né? Eu vou considerar f tio como sendo a homotopia de caminhos entre esses dois caminhos, tá? Então, de maneira análoga que a gente fez aqui em cima, tomamos um caminho em x-tio e a gente utilizou a aplicação de recobrimento para construir um caminho em x. Aqui eu parto de uma homotopia em x-tio e vou utilizar a minha aplicação de recobrimento para construir uma homotopia em x, ok? Então, eu vou definir f como sendo p composto com f tio, isso aqui agora é uma aplicação desse produto cartesiano até x, né? F é uma aplicação até x tio, aqui é uma aplicação até x. Então, essa aplicação, por definição, ela é uma homotopia entre os caminhos γ1 e γ2. Pode-se verificar isso daqui facilmente, né? Então, isso implica que γ1 e γ2 estão na mesma classe de equivalência, ou seja, a classe de equivalência de γ1 vai ser igual à classe de equivalência de γ2, de onde segue que φ é injetiva e, portanto, bijetiva. Ok? Muito bem. Agora a gente vai utilizar essa aplicação φ, tal como foi definida, para demonstrar o que eu comentei no começo dessa aula, né? Que a gente ia estudar o grupo fundamental do S1. Né? E o teorema que a gente vai demonstrar utilizando essas aplicações de recobrimento é justamente que o grupo fundamental do S1, num ponto base aqui, que eu vou tomar como sendo 1, é isomorfo ao grupo aditivo dos inteiros. Ok? Bom, então para demonstrar esse teorema, eu vou considerar a aplicação de recobrimento de R até S1 que a gente havia demonstrado, que a gente havia enunciado aqui, verificado no começo da aula, né? Então, essa aplicação, estou considerando o S1 como sendo um subconjunto dos números complexos, e essa aplicação aqui é, de fato, uma aplicação de recobrimento, né? E o espaço de recobrimento que a gente tem aqui é um espaço simplesmente conexo. Então, a função de correspondência de levantamento que a gente definiu, né, por esse teorema, ela vai ser uma função bijetora, tá? Então é isso que eu estou comentando aqui. Eu considero essa aplicação de recobrimento, né? Eu observo que P de 0 é igual a 1, e aqui coloquei errado, né? Mas a imagem inversa de 1, ela é igual aos inteiros, ok? De fato, né? E 2π ti é igual a 1 sempre que t for um número inteiro, né? Então, parto de 1, eu dou uma volta, 2 voltas, 3 voltas e assim por diante. Ok? Bom, como a gente já havia comentado, R é simplesmente conexo, então essa correspondência ela é bijetora, e o que eu vou demonstrar aqui é que φ é um homomorfismo de grupos, né? Então, φ sendo um homomorfismo de grupos bijetor, a gente tem que φ vai ser um isomorfismo, né? E quando eu estou falando de grupos aqui, eu estou enxergando
Z como sendo um grupo aditivo. Então a operação que eu vou considerar é a operação de adição, tá? Bom, então sejam γ1 e γ2 dois laços em S1 com base em 1 e γ1 til, γ2 til, os levantamentos de γ1 e γ2 que iniciam em 0, ok? Vou denotar γ1 til de 1 por m e γ2 til de 1 por n, ok? E m e n, números inteiros aqui, tá? Uma vez que esses elementos aqui estão na fibra de 1, né, por P. Então, são números inteiros, né? Então, o φ da classe de equivalência de gama é igual a m e o φ da classe de equivalência de γ1 é igual a m e o φ da classe de equivalência de γ2 é igual a n, né? Então, o que eu vou querer demonstrar aqui é que φ da classe da operação aqui, né, γ1, γ2 vai ser igual a φ de γ1 mais φ de γ2, né? Então aqui eu estou fazendo a operação que está definida aí dentro do meu π1, né? Essa operação ela é dada pela classe de equivalência da concatenação entre os representantes γ1 e γ2, né? Então, se eu quero aplicar φ nesse elemento aqui, o que eu preciso fazer é calcular o levantamento de γ1 concatenado com γ2 e calcular em 1, tá? Então, o que a gente vai fazer na sequência aqui é encontrar um levantamento para essa concatenação de caminhos aqui, ok? Essa concatenação de laços em S1, tá? Bom, então para isso, defina γ til como sendo m mais γ2 til, tá? Então observe o seguinte, que m é justamente o ponto final de γ1 til, tá? Então eu estou pegando o ponto final de γ1 til e somando o γ2 til, tá? Então eu vou construir esse caminho aqui a fim de poder concatenar esse caminho com o meu caminho γ1 til mais à frente, tá? Então, observe o seguinte, P aplicado em γ til é igual a P de m mais γ2 til, só que P é uma aplicação periódica de qualquer período inteiro, né? Então, P de m mais γ2 til é simplesmente P composto com γ2 til, que é igual, como γ2 til é um levantamento de γ2, então essa composição é justamente o γ2, né? Então, daqui a gente conclui que o γ til de S é um levantamento de γ2, na verdade é um levantamento único de γ2, tal que se inicia em M, né? Uma vez que γ til de S é igual a M mais γ2 til de γ til de 0 é igual a M mais γ2 til de 0, né? γ2 til de 0 é 0, então o γ til de 0 é igual a M, né? Então, γ til, a gente construiu um levantamento de γ2 que se inicia no ponto M, né? Então, como γ1 til finaliza no ponto M, é o ponto de chegada desse caminho, a gente pode concatenar γ1 til com γ til, né? Esse produto aqui, essa concatenação, ela fica bem definida, né? E, de fato, esse produto aqui, essa concatenação desses levantamentos, é o levantamento que a gente estava buscando. Ele é o levantamento de γ1 concatenado com γ2 iniciando em 0, tá?
Então, de fato, se eu aplico S igual a zero nesse produto aqui, né, de gama 1 til com gama til, como isso daqui é definido por partes, né, se vocês lembram da definição, então isso daqui é simplesmente o gama 1 til aplicado em zero, que é igual a zero. Então, esse caminho aqui, ele se inicia em zero. E P aplicado nessa concatenação, uma vez que ela está definida por partes, né? Então é gama 1 til para S entre 0,5 e gama é gama 1 til de 2 S para S entre 0,5 e gama 1 til de 2S menos 1 para S entre meio e 1. Né? Então, quando a gente aplica P, eu tenho que aplicar P em cada uma das partes onde isso daqui está definido. Então, isso aqui vai ser simplesmente essa composição. Né? Então, P composto com gama 1 til concatenado com P composto com gama til. Né? Então, por definição, isso aqui vai ser simplesmente gama 1 concatenado com gama 2. Né? Então, esse caminho que a gente construiu aqui, ele é o levantamento único de gama 1 concatenado com gama 2 que se inicia em zero. Né? E a gente observa que gama 1 de 1, que gama til de 1 é igual a M mais gama 2 til de 1, que é igual a M mais N. Né? Então, quando a gente aplica a operação φ aqui, a aplicação correspondência, né? Correspondência φ nesse produto, né? Então isso daqui vai ser simplesmente gama 1 til concatenado com gama til aplicado em 1, e como eu estou aplicando essa concatenação em 1, eu simplesmente tenho que verificar quem que é o gama til calculado em 1. Né? Isso daqui a gente já viu que vai ser M mais N, que é igual a φ de gama 1, da classe de gama 1, mais φ da classe de gama 2. Né? Então a gente conclui que φ é um homomorfismo, φ é um homomorfismo, mas como ele é bijetor, então isso aqui é mais. Isso aqui é um isomorfismo φ é um isomorfismo entre π1 de S1 com base 1 e o grupo aditivo dos inteiros. Ok? Bom, como S1 é conexo por caminhos, então todos os grupos fundamentais aqui são isomorfos entre si. Né? Então, o grupo fundamental do S1, independente da base, é isomorfo aos inteiros. Ok? Muito bem, então, como um comentário final, né, a gente já tinha deixado como exercício na última aula, para mostrar que o grupo fundamental de produto cartesiano finito é o produto dos grupos fundamentais. Né? Então, uma vez que o toro Tn, né, o toro de dimensão n, ele é simplesmente o produto de n S1s, né? Então a gente tem n vezes aqui, a gente calcula como consequência direta desse teorema o grupo fundamental do toro Tn, o qual vai ser isomorfo ao produto cartesiano aí dos inteiros, né? Que é, portanto, um grupo abeliano, né? Os elementos se comutam aí, ok? Bom, então a gente finaliza a aula de hoje aí com esse teorema.